Mais um ano de BISC. Nós estamos aí na edição 2023, 5 anos, nossa 16ª edição publicada. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, agradecer demais a presença de vocês. E aí eu vou fazer uma fala muito breve, justamente para permitir que a gente avance em a participação dos painéis, na agenda que a gente programou para todo mundo hoje. Quem não me conhece, eu sou Patrícia Loyola, sou diretora de Gestão e Investimento Social aqui na Comunitas. E a gente tem aqui uma rede muito potente de parceiros que estão presentes e quem eu agradeço bastante. E a cada ano esse agradecimento cresce pela capacidade de vocês de acreditar no investimento social baseado em evidências e construção de parâmetros, que é o nosso papel de qualificar o investimento social corporativo no Brasil. Então, a gente tem uma rede que está representada nesse slide e que é composta por uma série de organizações que são dentro dessas empresas, institutos e fundações corporativas conglomerados, que é o grande foco da nossa pesquisa. Eu também não posso deixar de agradecer aos painelistas, né, que além de parceiros também, desde a maioria, estão aqui e dispuseram e se prepararam para compartilhar com a gente as perspectivas e reflexões em torno das tendências, em especial as pessoas que vieram de fora de São Paulo, secretária de Vias de Recife, conosco, bate-papo final, a Pamela, da Fundação Vai, muito obrigada. E eu quero também agradecer aos parceiros do campus, né, que a gente tem equipe do IG, do GIF, que tanto nos ajuda em ajudar a disseminar, consolidar os dados e fazer com que eles também sejam disseminados de uma forma cada vez maior para o campo. Agradeço a equipe, né? O João amanhã faz aniversário, ganhou de presente um relatório do forno. Aqueles que não envelheceram, ele foi quem mais correu aqui hoje. Agradecer também a todo o pessoal de apoio, de comunicação, né? Então é fundamental aí a gente colocar esse evento de pé. E, por fim, os parceiros da academia, né? Nem todos puderam estar com a gente hoje, mas a gente também preza muito pelo olhar aí de disseminação na academia. Então, a gente tem parceiros importantes como a Patrícia Mendonça, a professora Patrícia Mendonça, o professor Mário Aquino, a professora Rosa Maria Fischer, e aqui hoje se incorporou no time também, que colaborou com a nossa edição desse ano, Alexandre Vidal, que conduziu o grupo focal, que foi uma novidade do BISC esse ano. Então, a gente fez uma série de inovações, quem é parceiro direto percebeu, a gente enxugou o questionário em 40%, a gente conseguiu ampliar os nossos pontos de contato e as nossas entregas por meio das análises individuais e personalizadas, gerando valor também para esses parceiros nos seus planejamentos estratégicos, como subsídio da tomada de decisão. A gente realizou um grupo de debate muito importante, que teve também, inclusive, contribuição que alimentou aqui do Instituto Votorantim e também da B3 Social, que alimentou parte desse relatório muito importante de monitoramento e avaliação. Então, a gente está muito feliz de poder celebrar esse ano com vocês e continuar aprendendo com essa rede e ajudando a disseminar as melhores práticas, né, os parâmetros e a consolidação de critérios que sejam comparáveis. Por fim, eu acho que vale destacar dois aspectos da nossa pesquisa, que um deles a gente bebe numa metodologia internacional do CCP, isso então nos afere aí uma possibilidade de fazer benchmarking institucional, e a gente busca entender o papel do investimento social corporativo, como ele se insere e como ele contribui para a sustentabilidade de uma maneira maior das empresas, como é que as empresas cumprem o seu papel social e ajudam a gerar valor compartilhado, como é que o BISC se insere em todo esse cenário. Tá? Então, vamos em frente. Eu já vou seguir chamando o João para cá, para ele apresentar a vocês os nossos principais achados da pesquisa. E aí, depois, na agenda do dia, a gente vai ter uma breve fala da diretora da Colômbia na parte de investimentos sustentáveis, e a gente entra com um painel aqui com representantes da nossa rede. No painel a gente vai falar das tendências, e aí a gente vai contar com a Fabiana, da B3 Social, a Pamela, da Fundação Vale, o PG da Serasa Experian, com a minha moderação. E na sequência a gente tem um bate-papo aí, trazendo muita perspectiva do que a gente identificou como uma tendência importante, que foi do aumento dos investimentos voltados a situações emergenciais. Então, a secretária Beatriz Menezes aceitou nosso convite para compartilhar
como é que ela fez essa liderança do recebimento das doações na cidade de Recife, nas situações né, de enchentes e todas essas questões de desastres climáticos. E vai ser um bate-papo conduzido pelo nosso Clóvis Carvalho, parceiro antigo, diretor-presidente do Instituto Votorantim. Então, muito obrigada a todos e a todas. João, a palavra é tua. Olá, gente. Bom dia a todos. Obrigado pela presença, pelo bem de vocês, pelo prestígio em estar presente aqui e me aguentar durante o processo de coleta de dados. Aí, falo especificamente os pontos focais que enviam os dados para a gente. Aqui é legal que a gente vê o resultado de tudo aquilo acontecer e vai dando sentido. Vamos para os dados, direto ao ponto. O primeiro que destaque aqui é um dado que nem ele já foi lançado, esse dado, para vocês, ele compartilhou também por LinkedIn e também as discussões do GIF e por e-mail para a rede. Então, alguns dados não serão novidade, outros serão. É só um preâmbulo. Esse aqui a gente já tinha lançado, mas acho que vale colocar aqui de novo para ressaltar de que a pauta social segue sendo priorizada pelo setor corporativo. Acho que essa métrica, né, de analisar o investimento social em relação ao resultado financeiro das empresas, aqui a gente tem uma predileção do produto, o relatório completo até traz um panorama, defendendo um pouco o argumento desse indicador, aponta para uma elevação. Então, esse crescimento em 22 foi importante para a gente não flertar com a trajetória de redução desse indicador, que seria um dado mega negativo no campo. Então, provou-se 21 um movimento pontual por conta da questão de pandemia e pós-pandemia. 22 a gente viu esse acréscimo. E tem esse acréscimo tanto no indicador tradicional do BISC, né, a abrangência da nossa rede, que é a curva azul, quanto também em amostras comparáveis. Tem ali na curva amarela um recorte de 5 anos, são as mesmas empresas que respondem por 6 anos, desculpa. E também é um crescimento ainda maior desse subgrupo de empresas, num nível também superior, e também só no subgrupo 21, 22, a gente também vê um movimento na mesma direção. Então tem um recado aí com uma certa robustez de que um aumento da importância do investimento social corporativo na agenda das empresas. E esse dado foi positivo também para dar um contrapeso para a redução do volume do investimento social. São diferentes métricas para a gente analisar a evolução do setor. No que se refere ao volume de investimento, a gente teve uma queda adicional em 22. Né, esse dado também já tinha sido publicado anteriormente. Então, 21 tivemos uma queda óbvia, por conta do dado muito extraordinário de 20. E 22 a gente teve uma redução adicional de 6%, já desconsiderando a inflação e tudo. Continuamos bem acima do pré-pandemia, mas a gente já começa a flertar um pouco com níveis que eram observados lá em 2015, lá em 2012. Então, surge aqui talvez um sinal de alerta assim, do setor ter uma certa dificuldade para uma trajetória mais sustentada de crescimento. Claro que essa curva é muito suscetível ao ciclo econômico. Não à toa temos picos em 2012, temos picos em 15, mas refletindo muito o pico da economia de 14, né, em 15 a gente começou a entrar em recessão, e agora, de certo modo, a gente precisa de uma retomada de um ciclo positivo, mais sustentado, para a gente ter uma inflexão nessa curva a partir de 23 e começar a flertar de novo mais próximo ali dos patamares acima de 4 bi, né? A gente já está perigando ali baixar desse patamar. Essa queda, por outro lado, ela foi exclusivamente puxada por recursos incentivados. Os recursos próprios ficaram estáveis no 21 e 22, os incentivados caíram 23% em termos reais, mas é uma devolução do forte aumento em 21. Se a gente analisar a taxa, né, o percentual do investimento social que é financiado por incentivo fiscal, a gente vê ali que 2022 significou meramente um retorno para os níveis normais, diga assim, né? Continuamos respondendo aqui com um quarto do investimento social total, que é um modal histórico mesmo do incentivado. Mas eu coloquei também esse ano a mediana, porque a mediana revela o aumento do uso desse instrumento nas carteiras. A gente teve ali uma tendência bem forte de elevação quando a gente compara 17, 18, 19 e agora 21, 22, né, com a mediana de 25%. Quebrando também, né, essa evolução do volume por outras óticas, a gente vê que essa redução de 22 foi puxada pela aplicação direta das empresas, mas, por outro lado, também esse volume de 2,2 bilhões é muito acima do pré-pandemia, continua ainda
muito próximo dos máximos históricos, etc. Enquanto institutos e fundações seguem numa tendência muito flat, também um comportamento muito histórico ali de uma perenidade orçamentária, por um lado, mas não mostra também muita robustez para crescimento. Né? A publicação completa tem essa curva no panorama no ciclo de uma década, se eu não me engano, e dá para ver bem esse comportamento. Aí, de modo que a evolução recente do investimento social é puxada pela aplicação direta das empresas. Esse sobe e desce está sendo puxado pelas empresas. Instituto Fundação, na pandemia, andou de lado, no pós-pandemia está de lado. Tá, em termos orçamentários, está bastante flat esse comportamento. E por grandes setores econômicos, a gente, em 22, teve uma redução da indústria, enquanto que o serviço andou de lado, mas esse dado da indústria continua muito positivo, continua sendo um destaque bastante positivo dos últimos anos, porque esses 2 bilhões que a indústria mostra hoje é o patamar histórico do setor. Né? Agora 21 é o histórico, né, porque teve essa queda, mas muito acima do que era visto nos anos anteriores. E na métrica do lucro bruto dá para ver isso até mais claramente. Na publicação completa tem isso também. Não trouxe tudo aqui, para a gente não ficar 2 horas só falando de dados. É um disclaimer que eu poderia ter dado também no começo. Outro ponto que a gente identificou, e aqui é um dado novo. Esse dado a gente não saiu naquela primeira publicação que a gente fez. A gente identificou uma redução da abrangência do investimento social no que se refere a populações-alvo dos programas e projetos e também das temáticas-alvo. Esse gráfico se refere às temáticas. Na publicação completa tem esse gráfico completo, ele é muito maior que isso, e tem também o gráfico de populações. É um movimento disseminado nos dois, a gente teve ali, esses que lideram a fila, tiveram até um aumento da sua importância, então as agendas de empregabilidade, de educação, continuam com bastante força no investimento corporativo. Acho que tem muito a ver com a tendência de alinhamento do negócio e tantas outras coisas que a gente fala bastante no capítulo 3. Aqui acho que a gente destaca a redução da cobertura na saúde, e aqui eu estou comparando com a pandemia, tá? É 20 contra 22 no gráfico, mas é uma redução 20, 21, 22 vivendo esse processo. Na saúde, claro que todo mundo vê o canhão para a saúde, todas as empresas fizeram algo para apoiar. A gente tinha uma expectativa de que, claro que 100% não é sustentado, mas a gente esperaria que essa cobertura ainda flertasse com uns 50%. Às vezes metade na rede ainda apoiando a saúde. A gente viu que esses 38% está abaixo do pré-pandemia, no histórico que a gente acompanha. Então, pelo menos em 22, a ver o quanto que isso se confirma nos próximos anos, nesse indicador, pelo menos, está tendo uma desidratação forte nessa aplicação de saúde, embora a gente tenha que dizer sobre a qualidade desse investimento que está sendo feito. Acho que teve uma mudança de modal, por exemplo, para uma frente mais robusta de apoio à gestão pública na saúde, o fortalecimento da atenção básica no SUS, etc., que era algo que anos atrás não se via e hoje a gente observa. E, por outro lado, a gente viu um aumento muito forte na presença das empresas para atuação emergencial diante de desastres climáticos. A gente tinha em 2020 um quarto da rede atuava nessa frente, agora nós temos 3/4 atuando nessa frente. Aqui não se refere a volume de investimentos, se refere à presença, à atuação, né, na agenda. Mas no volume também teve um crescimento de mais de 1000% nesse indicador. A gente acha que parte desse movimento de redução da abrangência tem a ver com um processo de revisão dos planejamentos estratégicos das empresas para um pós-pandemia. Né? A pandemia mudou muita coisa na forma de atuação corporativa, acho que acelerou algumas agendas. A agenda SG foi acelerada, a agenda a própria agenda 2030, acho que até com a proximidade do deadline também, deixou a discussão mais quente. E é uma evidência anedótica, assim, né, da nossa interação com as empresas, de que muitos estão trazendo isso para a gente. Estamos em revisão do nosso planejamento, estamos mudando tudo aqui. Isso é uma coisa que está aparecendo bastante. Aí foi um exercício, esse gráfico é um exercício de o que os dados do BISC, olhando para o passado, podem ajudar a identificar o que está acontecendo. Aqui foi um exercício em que a gente observa o quão diversa é a rede no que se refere a esses posicionamentos entre uma atuação muito focalizada e uma atuação muito abrangente. A gente vê tem uma certa relação positiva com o tamanho do investimento social, óbvio,
né, por uma questão de escala, mas é muito diverso. Para o mesmo nível de investimento social, a gente tem escolhas muito focalizadas e escolhas muito abrangentes e vice-versa também. Tem muita variabilidade nos dois eixos. Então, é uma evidência para, talvez utilizada para fomentar um debate dentro das corporativas, para ratificar escolhas que não faz sentido a gente se posicionar dessa forma, ou até para revelar algumas inconsistências, quando uma empresa se compara com o restante da rede, que é um pouco do valor que a gente tenta dar com os nossos dados. Por volume de recursos, por temáticas sociais, cultura e educação seguem muito predominantes, não tem muita novidade aqui. E nessa ótica financeira, o investimento social segue se diversificando. Né? As top 3 áreas, em 2022, foram cultura, educação e infra, responderam por 54% do ISC total, mas essa taxa ela superava 65% há poucos anos atrás. Então a gente está numa trajetória de pulverização desses recursos para outras temáticas. Aqui um pouquinho também, muito rápido, o relatório vai aprofundar um pouco mais essa discussão dos repasses para a sociedade civil. A gente teve no ISC, especificamente, uma redução do grant-making, né, a redução do volume doado, etc., com algumas ressalvas, inclusive. Esse é um dado claramente subestimado. A gente ressalta isso na própria publicação, a gente identifica problemas no indicador azul, principalmente. O amarelo a gente tenta filtrar um pouco isso, identificando as medianas, né? O quanto por cento do investimento social é alocado para a sociedade civil. Mas é um indicador que mostra uma redução também. Então, acho que é um recado que fica, com vieses à parte, é um recado bastante robusto, né, da redução dessa linha de benchmarking, mas a gente identificou que isso aconteceu nas organizações híbridas, naquelas empresas que se dividem entre execução e doação. Né? Os que são majoritariamente doadores continuaram majoritariamente doadores, isso é importante dizer. E esse ano a gente inseriu uma pergunta nova, tentando identificar o quanto que os editais são utilizados para definir o destino dessa doação. E no investimento corporativo, 40% das empresas não fazem repasse de editais. Esse é um dos dados. Na publicação completa tem uma análise mais profunda sobre isso, na página 46, inclusive. Deixei mencionado, obrigado. E aqui também um cheirinho sobre voluntariado, novamente o relatório vai se aprofundar mais. É um indicador muito volátil, historicamente, até dentro de cada empresa, é um indicador que varia muito, e em 2022 aconteceu de novo. Né? Mas aí eu tenho a intenção de trazer um panorama de mais alguns anos aqui para mostrar que existe uma tendência errática, mas uma tendência de crescimento. Né? Não sobe e desce, mas quando você passa uma tendência de 5 anos, a gente vê crescimento para ambos os indicadores. Né? Tanto da quantidade de voluntários, quanto no percentual em relação ao número de colaboradores da empresa. E a gente viu também, não trouxe o gráfico aqui, mas na publicação, na 48, 49 está lá, um aumento da diversificação de ações em relação aos últimos anos. Eu acho que o pós-pandemia foi um processo natural. Na pandemia enxugou muito, né, com o mercado digital, as coisas, foi muito restrito. 22, esse Select voltou a se abrir, com destaque nos dados para doações atreladas a horas de trabalho dos funcionários e serviços próprios. Além disso, esse é um tema, né, que a gente rodou parte das novidades do BIS, a gente reduziu o questionário em 40%, mas não reduzimos o relatório em 40%. A gente substituiu parte da coleta de survey com uma coleta por outros métodos de pesquisa. A gente está com o Alexandre aqui, inclusive, nosso pesquisador externo, que conduziu um grupo focal para a gente com 6 executivos sociais. A gente fez em setembro essa dinâmica, está no capítulo 3. O inteiro vai trazer os principais resultados disso. Aqui eu destaco que apareceu um alinhamento ao negócio, não como uma tendência, mas como uma agenda já consolidada, um tabu já superado, etc. Apareceu bastante esse ponto, de uma maneira muito marcada. Mas os significados desse alinhamento e as suas implicações ainda são incertos. O que isso significa, afinal de contas? O capítulo 3 faz um pouco essa discussão. Outro ponto que apareceu com força foram as coalizões e parcerias, como um caminho claro para ganhos de escala, mas também foi ressaltada a importância da manutenção de uma intervenção direta para que a gente obtenha retornos sociais de curto prazo, né? Não virar o canhão totalmente para coalizões e parcerias, que isso pode significar uma desidratação de todo um trabalho
que é feito nos territórios, mas pode significar perdas bastante relevantes. Então, desse ponto de uma atuação híbrida como uma tendência que as empresas podem mostrar nos próximos anos. E do ponto de vista temático, apareceu com força a questão climática, não à toa a gente trouxe essa questão também para a mesa aqui, de alguma maneira ela vai permear o evento como um todo. E a questão racial também aparecendo bastante, era mais do que esperado a gente encontrar esse resultado, mas também apareceu com força aqui para nortear o investimento social corporativo nos próximos anos. Eu acho que se discute muito esses temas do investimento social privado, de uma maneira mais abrangente, mas é interessante, de qualquer forma, enquanto isso também já penetrou na agenda corporativa. É isso. Tentei ser bastante breve nessa parte de dados, e abrindo um breve espaço para perguntas. O Hugo já tinha sinalizado, mas agora me acabou cheio, sim, perguntar. A linha rapidinho, talvez até uma curiosidade, João. Não sei se você está monitorando, se a gente tem algum acompanhamento. Espera-se algum impacto da reforma tributária dos incentivados? A minha mais sobre curiosidade que nós temos aqui da rede física, sim, a gente vê ali muitas demográficos, né, dos percentuais, de tudo, mas a gente vê a quantidade. Que tamanho é a rede física? Eu queria saber se tem alguma leitura sobre esse crescimento do investimento da indústria, se isso tem alguma relação com questões regulatórias. Engraçado essa pergunta. Começando pela de incentivados, acho que a resposta direta é que a gente ainda não está vendo esse ponto. Tanto poderia até, o grupo focal poderia ter sido uma oportunidade para visitar o quanto isso está reverberando, mas a gente não deu esse enfoque. É um ótimo tema para os próximos meses. E aí eu acho que até pensando, envolvendo até a parte aqui, envolvendo todos vocês que estão no campo, de mobilizar os atores do campo que estão mais na linha de frente desse tema, para a gente elaborar um estudo conjunto, a gente colabora aí com a parte de dados aqui, com acesso à rede, para a gente entender como está sendo essa leitura. Por enquanto, a gente não tá repercutindo isso por aqui. Deixa eu pegar a resposta do Odair, eu acho que a Paty respondeu lá atrás. A rede hoje, a rede BISC, né, que tem aqui, submete os dados para nós, que tem acesso aos relatórios personalizados e aos eventos mais fechados que a gente faz, são esses conglomerados hoje. Mas nos dados a gente ainda coleta de forma secundária algumas grandes empresas que têm volume de investimento muito grande e, portanto, precisam ser consideradas em qualquer indicador sobre investimento social corporativo. Então, principalmente os dados financeiros, né, o volume de investimentos, o percentual do lucro bruto, esses indicadores contam com uma amostra um pouco maior do que essa. As perguntas mais fechadas, né, por exemplo, essa aqui, por exemplo, é uma que a gente não consegue coletar via dados secundários, né? Isso não está presente de uma forma clara nos relatórios de sustentabilidade, então a gente coleta só dentro da rede mesmo. A maioria das variáveis são referentes àquela amostra, né? daquele slide que é a última página da publicação. Essa que é a abrangência da pesquisa. Só para os dados financeiros mesmo que a gente tem fôlego para expandir um pouquinho a amostra para considerar atores relevantes, para dar luz para qualquer indicador do setor. E para Luísa, sobre a indústria, a gente não consegue identificar necessariamente uma relação com questões regulatórias, isso não aparece de maneira clara, pelo menos, nas nossas provas. A leitura pura do indicador, e pena que não está aqui, porque seria legal todo mundo dar uma olhada, mas está na publicação, mas eu não lembro a página. Eu escrevi ele, eu não vou lembrar a página. Dá para ver que, historicamente, lá em 2017, 2018, o investimento da indústria em relação ao seu resultado financeiro era muito aquém do indicador de serviços. O setor de serviços, historicamente, é um setor mais tradicional no campo, né? Acho que puxado principalmente pelo setor bancário, que é férreo afirmar isso. E a indústria, afinal, poucos dados, apesar de ter players muito fortes no segmento, antes da pandemia, 2016, 17, 2018, tinha um percentual do produto muito aquém da mediana geral da rede, em geral serviços. E a curva se inverteu. O gráfico que está na publicação mostra exatamente esse X sendo feito. De ano a ano, os serviços tendo suas limitações para crescer, mostrando talvez um máximo potencial, né, historicamente, não tem muito fôlego, talvez esteja
guardado relação com questões aí setoriais, mesmo de conjuntura macro, né? Um mercado doméstico mais complicado, mas do lado uma agenda de exportação mais forte, então a indústria tem mais potencial nesse sentido. Porque é uma hipótese, tá? Não tem afirmativo. Mas mostra claramente esse X, né? Eu dedico principalmente esse crescimento da indústria ao seu potencial de crescimento, porque ele tinha, anos atrás, um desempenho muito aquém, quando você comparava o investimento social em relação ao financeiro. E hoje não é mais isso. Hoje as duas curvas estão quase lado a lado. Inclusive, em 22, a indústria está com 1,13 no lucro bruto de mediana e serviços com 0,55, se eu não me engano. Aí compõe a mediana geral 0,8. Mas são hipóteses, né? São questões para serem. Não tem muita resposta sobre a questão regulatória, mas é um tema. Abel? Não tem problema depois, né? Desculpa, mas só para a gente conseguir seguir no horário, né? Tudo bem. Eu não estava aqui no horário. Mas então, duas perguntas muito objetivas e aí a gente vai dar sobre esse lado. Eu acho que é bem sim ou não. Quando vocês colocam ali a mediana do lucro bruto, vocês estão incluindo o repasse dos incentivados? Estamos, mas tem um gráfico também na publicação, que eu também não preciso saber o número, mas está capítulo 1, isso com certeza, que mostra 6 curvas. Lucro líquido, lucro bruto e receita líquida com e sem recurso incentivado. Tem esse panorama mais completo. A gente abriu esses dados pela primeira vez, até para conversar com um artigo que o Movimento 1% redigiu no final do primeiro capítulo, passando esse diálogo com o campo também. Eu só queria entender se esse quadro ele retrata tanto os programas próprios da eventuais dessas empresas, quanto os apoiados, por exemplo, de ONGs, e se tem uma abertura por essas linhas. Então, por exemplo, geração de trabalho e renda. Se as empresas investem para depois absorver essa mão de obra, ou não, é só matemática, e aí as organizações vão direcionar essas pessoas para outros lugares. Se refere ao uísque como um todo, então a gente não consegue no questionário ainda, a gente não pergunta dessa forma, né? A gente não quebra isso por recurso próprio incentivado, por exemplo, ou por execução ou doação. Né? Não tem esse recorte, aqui é o panorama do uísque como um todo, e é uma pergunta de sim e não. Essa empresa tem projeto com a intencionalidade de atuar em determinada temática. É tudo meu endógeno, né? Você atua numa temática, você indiretamente atua em outras, mas a gente altera a intencionalidade, o foco principal. E não tem esse reporte, e a gente também, no survey, a gente não faz esse mapeamento de como, né, de esmiuçar essa questão de geração de trabalho e renda, por exemplo. Tem vários modais aqui, acho que tacitamente falando, tem empresas que atuam nessa temática pensando muito em gerar retorno para suas operações. Tem isso sim, mas tem também uma atuação de geração de trabalho e renda nos territórios para um apoio à política pública. Esse tipo é abrangente desta forma, a gente não coloca uma lupa nele, mas sempre é sempre bom também coletar essas sugestões de vocês, porque serve de insumo para um próximo ciclo, né, de entender um pouco mais determinado temática. Bom, desculpa, gente, a gente não conseguiu reservar mais tempo para as perguntas, daria para ficar bem toda aqui falando da pesquisa, mas vamos passar para a próxima etapa. Eu queria chamar, então, o nosso vídeo. João, consigo colocar para aqui? Coloca. A gente teve aí a gente vai entrar com um vídeo da professora Lisa Sachs, ela não pôde entrar diretamente, mas gravou um vídeo, uma mensagem rápida, para a gente compartilhar com vocês hoje, e a gente segue na sequência do próximo painel. Hello, I'm Lisa Sachs. I'm the director of the Columbia Center on Sustainable Investment at Columbia University. It's a wonderful privilege to join you virtually for this important launch. I'd like to extend my congratulations to Comunitas for the release of the survey, but more importantly, for the critical work that you're doing to foster collaboration between the public and private sectors toward our global goals. Comunitas' mission and all of the companies participating today reflects the growing understanding of the key role that companies play in the Sustainable Development Challenge through the products they produce, their employees and value chains, their use and protection of our natural environment, their contribution to effective governance through tax payments and other contributions, and so on.
The Sustainable Development Goals offer a valuable orientation to the private sector. As an overarching framework for sustainable development, they guide all stakeholders, including company boards, to understand the global transformations within which businesses are operating and the societal expectations to which businesses are held. At a granular level, they support companies, governments, and other stakeholders to collaborate in data collection and analysis and to bring coherence to company activities with national and local strategic visions, priorities, and plans. In positioning corporate leaders as partners in achieving the Sustainable Development Goals, we at the Columbia Center on Sustainable Investment have found it useful for companies to consider SDG alignment in the following 3 ways. First, do no harm. Overarchingly, the primary responsibility of companies with respect to the SDGs is to ensure that they do not cause harm directly or indirectly through their products, operations, supply chains, policy engagements, legal practices, or otherwise. No forms of corporate social responsibility or corporate philanthropy can compensate for failures to protect people and planet from harm. The second is to understand your business. The 17 Sustainable Development Goals and the 169 targets can helpfully guide corporate boards and company executives to map intersections with a company's activities and influence systematically and holistically. The granularity of the targets can help companies identify concrete ways in which they can contribute through their products, their production processes, technology, their workforce, their value chains, or indeed through corporate philanthropy. And the third is to understand your communities. Understanding national and local development strategies can support the prioritization of impactful programs and investments. The most robust programs will align a company's core business with the specific needs of its communities and corresponding public programs. Coordination among companies, investors, governments, regional development banks, and other stakeholders can create economies of scale, reduce costs, and improve access within the region. We've found that local data collection and monitoring platforms can also help companies and governments assess development needs together, coordinate interventions, monitor impacts, facilitate stakeholder engagement and participation, and adapt programs as needed. Thanks to global leaders like Comunitas, companies can learn from one another and find opportunities to collaborate and exchange, which is really wonderful. So I'd like to congratulate you once again for your leadership in positioning companies as key partners in the Sustainable Development Challenge, and to please count on us at the Columbia Center on Sustainable Investment as your partner on this critical mission. Have a wonderful meeting. Bom, então vou pedir para subir ao palco nossos parceiros, a Fabiana, a Rede da B3 Social, Pamela, diretora executiva da Fundação Vale, PG, gerente executivo de ESG e Marketing Access Experience. Bom, gente, como o João falou, é um prazer, obrigada pelo aceite de vocês, por estar conosco. A gente fez esse grupo focal esse ano, muito na perspectiva de colher as tendências, né, de uma maneira mais qualitativa, para além do que o questionário tinha a capacidade de absorver. E a gente identificou alguns pontos, como o João já disse, né? Um deles a gente sabe que o alinhamento aos negócios não é algo talvez consolidado para fora da rede BISC, mas aqui a gente sente que ele se consolidou e ele tem tendência de aprofundamento. Então, isso é um dos pontos que eu gostaria de explorar com vocês. Além da questão das parcerias, que também é papel fundamental no caminho sem volta, tanto parcerias com outras empresas, como parcerias e alinhamento à política pública. Aqui na segunda bate-papo a gente vai ter esse olhar, né, de como fazer a colaboração entre o público e o privado. E algumas outras questões que também apareceram, como, por exemplo, aí, o ecossistema de investimento de impacto, né. Então, eu vou direto já para o bate-papo, né, para a gente não se alongar. Seguindo aí, eu quando mandei o briefing hoje para o Clóvis, ontem, né, Clóvis? Falou que o desafio climático estava até menor do que o desafio do tempo, mas é que a gente realmente preza pela agenda de todos. Então, eu vou pedir para vocês também, como a gente combinou, fazer as falas de vocês de maneira objetiva para a gente poder passar pela maior parte dos assuntos, tá? Eu vou começar
invertendo um pouquinho a ordem da praxe, de que, né, primeiras damas, como a gente está em minoria, eu vou passar para o PG, que é a palavra, PG. E assim, a gente conhece a história da Serasa Experience, eles são parceiros nossos desde o ano passado, e a gente vê quanto que essa questão do alinhamento ao negócio é um forte para vocês. Então, se puder falar um pouco como é que isso se mostra, né? Isso já se mostrou como uma tendência consolidada para a gente, mas eu queria te ouvir como que isso na prática acontece lá, que exemplo você pode trazer, quais são as oportunidades, os desafios que você enxerga nisso. Perfeito. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu sou novato aqui, gente, é a primeira vez. Então, prazer, obrigado aí, os colegas também que estão no painel. Eu acho que a gente está super em linha com a tendência. Eu acho que existe uma conexão hoje muito clara de propósito, porque os recursos são limitados. Na companhia, na Serasa Experience, a gente trabalha com recurso próprio, a gente não trabalha com incentivado, a gente tem um capacidade de investimento. Então, a gente busca fazer essa conexão até para ter o melhor uso, para ter um impacto mais forte, né? Não ter um impacto pulverizado, e trabalhar de uma forma mais sólida. Então, eu sempre costumo contar um pouquinho do que é a Serasa hoje, né? Todo mundo lembra da Serasa como a cobrança que tinha, né? A famosa cartinha. Mas a Serasa hoje é muito mais que isso, né? A gente é uma data tech, a gente é a maior companhia, o maior banco de dados da América Latina. A gente soma isso, inteligência analítica e tecnologias, né? Para a gente prover software de concessão de crédito, para a gente prover monitoramento via satélite para gerar score agrícola, para concessão de crédito para o pequeno produtor rural. A gente tem o maior banco de dados faciais, de biometria facial do Brasil, então a gente tem um escopo de serviços muito mais amplo do que normalmente a maioria das pessoas conhece. E a tecnologia está embarcada nisso tudo, né? As tendências que a gente vê hoje acontecendo no mundo também estão embarcadas. Então, há pouco mais de 2 anos, a companhia, junto com o comitê executivo, a gente fez um desenho do que era a solução de impacto social estratégico, para guiar o próximo trabalho que a gente faz de responsabilidade corporativa. A gente tem muito claro as nossas causas, o nosso target de público, os objetivos e quais são as alavancas para a gente chegar lá. Muito pensando em educação financeira, inclusão financeira, acesso a crédito, né, a saúde financeira. O ecossistema de saúde financeira do brasileiro passa pelo escopo do trabalho que a gente realiza, e aí nasce a conexão do core. Desse propósito vem os nossos projetos, a gente trabalha muito com projetos autorais próprios, né? A gente usa algumas ONGs, a gente tem parceiros que nos ajudam na execução, mas a gente tem um trabalho muito forte de educação, de formação em tecnologia para a inclusão de jovens no mercado de trabalho através de tecnologia em programação, back-end, front-end. A gente hoje tem 800 alunos em sala de aula, né? A gente veio da pandemia com trabalho digital, e a gente trabalha com grupos subrepresentados, minorias, então a gente já teve turma de PCDs, a gente agora está com jovens de favelas, e é um trabalho super bonito, porque a gente tem jovem em assentamento, a gente tem jovem com tornozeleira em medida restritiva, buscando se reconectar no mercado de trabalho. Então é um trabalho muito legal. E a gente tem 2 projetos que a gente olha o impacto social em escala através do empreendedorismo. A gente tem um projeto de encadeamento produtivo com o Sebrae, em que a gente olha a taxa de mortalidade das pequenas empresas no Brasil é absurda, né? 8 em cada 10 não sobrevivem ao primeiro ano, né? Então a gente olha para isso, porque a sobrevivência delas é a geração de renda, de empregos, né? Então como a gente, junto com o Sebrae, consegue alavancar a gestão dessas empresas, e um trabalho de aceleração de startups que tem soluções de impacto social. Então aí a gente está olhando muito como a gente alavanca elas, alavanca os produtos para ter um impacto ainda maior na sociedade. E eu acho que isso tudo é muito legal, porque quando a gente traz para dentro, eu venho de uma experiência antes de RH, né, eu venho do negócio para a área social, estou aqui há pouco tempo, mas a gente vê o impacto na cultura de inovação, quando eu trago ali alta liderança para participar num trabalho executivo com empreendedores, a gente olha o orgulho em pertencer, né, de volta nas pesquisas, então é um trabalho muito bacana. E aí fecha o ciclo, né? Porque o impacto à sociedade, o impacto ao colaborador, eu estou fazendo um investimento focado, não estou pulverizando, dispersando um pouco o investimento que eu tenho, ou maximizando o que eu tenho, e é assim que a gente tem trabalhado. Muito bom. Eu lembro quando vocês entraram, vocês traziam um histórico de uma participação muito mais territorial.
né, que sempre foi dito, a gente tinha uma participação até mais com uma cara de indústria do que uma empresa de serviços com o impacto que a gente tem. E aí foi feito todo esse reposicionamento estratégico de alinhamento e de uma construção conjunta com o negócio. Muito legal. E aí nessa linha também, eu acho que a gente tem aqui a Fabiana, né? E a B3, ela tem aí, ela é uma importante indutora de práticas ESG, se a gente pensa no ISO, se a gente pensa no atual, né, no mais recente índice de diversidade, para o mercado, né? Então, conta um pouco, Fabiana, como é que você enxerga esse papel da B3 Social, né, dentro desse escopo maior de atuação e de responsabilidade da B3? Bom, primeiro, deixa eu fazer uns combinados aqui. Gente, eu gosto de falar. Então, Paty, a gente tem liberdade suficiente para você fazer assim. Combinar. Enfim, vamos lá. Eu acho que a B3, né, ela tem aqui um dever, né, de ser a indutora de melhores práticas de ESG. Dado, é isso. E os índices, eles são uma bússola, eles são norteadores. Né? Então, através dos índices, as empresas conseguem saber qual a direção, né? Onde elas estão, qual a direção que elas devem seguir. E aqui tem um cuidado muito grande, muito importante, né? Acho que às vezes até causa um pouco de confusão. A B3, ela não entra, né? Ela não diz para as empresas o que elas devem fazer. Então, acho que aqui é algo sempre importante da gente reforçar. Né? Então, outro ponto importante também é que a régua vai sempre subir. Então, os indicadores, os índices, eles não estão dados, né? Acho que é isso, né? À medida que o mercado chega, né, nesse patamar, a gente vai subindo a régua. Bom, e aí a gente, indo, né, para o S especificamente, que é onde a B3 Social mora, né? O S ele vai desde do cuidado aos dados dos clientes ao investimento que é feito na comunidade, né? E por nossa sorte, por convicção, por decisão, a tese de impacto da B3 Social é a melhoria da sociedade pela educação pública brasileira. Então, o nosso propósito ele só vai acontecer se nós tivermos uma educação de qualidade e com equidade. Esse é o ponto. Né? Para a gente, esse é o ponto de virada. Então, acho que é aqui onde entra a nossa materialidade, né? Onde a gente faz aqui esse cruzamento que é relevante, que é importante material para a B3, que é uma sociedade desenvolvida, né, que possa levar o país, né, para um desenvolvimento econômico também. Então, acho que, em resumo, é isso. Nossa, gente, eu estudei. Muito bom. E, Fabiana, uma coisa que a gente viu no Grupo Focal, e acho que está muito ligada na sua fala, é que aquela coisa do grande medo que era dito, né, do paradigma de não se misturar o negócio com o investimento social, era o medo do negócio capital social. Né? E aí foi dita uma frase que, olha, a gente está vendo o lado bom do social capital negócio também. Né? Então, acho que também tem muito essa via de mão dupla, que é o que a gente busca qualificar como BISC. E aí, Pamela, acho que partindo para uma outra tendência, né, a gente falou de alinhamento ao negócio, que acho que é o ecossistema de impacto. De investimento de impacto. Então, se você puder contar um pouco como é que você vê o ISC, né, o investimento social corporativo em especial, nesse ecossistema maior, e como é que isso acontece, né, como é que é a experiência da Vale nesse sentido. Gente, bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Patrícia, encontrar amigos aí que eu não via há tanto tempo, né? Vamos lá, na nossa perspectiva na Fundação Vale, vou começar aqui um pouco pelos dados que eu vi aqui na apresentação. A gente está muito em linha com muitas dessas tendências, né? Então, a tendência do foco, né, que é um pouco você mudar um pouco a abrangência. A Fundação veio eu diria que de 5 anos para cá, olhando exatamente o impacto e se questionando como é que a gente gera impacto. A gente tinha certeza que a gente investia muito, mas a gente não conseguia medir a transformação que a gente gerava com aquele investimento. E aí a gente percebe que, de fato, a gente poderia direcionar melhor o nosso investimento.
Então, a gente veio trabalhando com muito. A gente fala que o desafio é atuar com profundidade e escala. E que é muito difícil, porque cada hora que você dá escala, você deixa de ser profundo. Então, a gente acaba direcionando para territórios muito estratégicos para a Vale. A Vale está em muitos municípios, então hoje a gente está em torno de 50 municípios, mas já foi um foco, a gente já esteve em mais. E a gente criou um programa que a gente chama de Programa de Educação e Saúde. A gente não quis criar nomes assim, mas é um programa que atua em 3 grandes frentes: na alfabetização na idade certa, na busca ativa escolar e na atenção básica de saúde. Então, a gente integra educação e saúde com essas 3 vertentes, com esses 3 pilares, totalmente alinhado à política pública. Acho que isso é muito importante, porque para nós da Fundação, a gente não tem nenhum projeto que não seja pela rede desses 50 municípios, né? Então, quando a gente fala de escala, quando a gente fala de indicador de impacto, vou aqui dar um rápido exemplo, né? Eu tenho esse programa de alfabetização na idade certa no Norte, no Pará e no Maranhão, que só com esse programa a gente está atuando e beneficiando mais de 100 mil alunos. Mais de 5 mil professores, né? E mais de 2 mil gestores escolares. Então, foi um pouco com esse olhar que a gente começou a se provocar e falar, vamos fazer essa transformação, e para isso a gente tem que persistir, que é outro desafio que a gente tem nas empresas, né? A gente um ano tem um recurso alto, no outro ano tem um recurso baixo, um ano o direcionamento é para cá, no outro ano é para lá. A gente está batendo muito nessa tecla na importância de persistir. E se a gente quer fazer uma mudança em educação, em saúde, em política pública, não adianta a gente fazer um projeto de 1 ano. Então, a gente criou ali algumas regrinhas, vamos dizer assim. Então, a gente entra e a gente fica pelo menos 4 anos, sabendo que ainda não é suficiente, ainda a gente pode precisar ficar mais tempo, mas a gente acredita que é um tempo de começar a gerar essas transformações no território e passar essa metodologia ou essa competência para o poder público local para que ele tenha condição de dar continuidade. E aí também me avisa meu tempo, mas um outro exemplo aqui rápido, que a gente vem trabalhando muito com as secretarias municipais, é o caso da busca ativa escolar. Então, a pandemia, acho que a gente pode pensar em todos os programas de saúde, de educação, desculpa, mas se a gente estiver com as crianças fora da escola, de que adianta o melhor programa de educação, né? Então, a gente começou a trabalhar muito nessa busca ativa, e é uma iniciativa de campo mesmo, bater na casa, identificar se tem criança fora da escola, fazer mobilização social, que a gente fala que é muito diferente de comunicação social. E aí, um exemplo aqui, a gente conseguiu mapear ali em 2 municípios piloto. Hoje a gente já está em mais de 30, mas a gente começou em 2, que foi Marabá e Serra, Marabá no Pará e Serra no Espírito Santo. A gente mapeou 15 mil crianças fora da escola e conseguimos reinserir 13 mil. Em 1 ano, em torno de 13 mil, tá, gente? Tem umas vírgulas aí nos números. E aí a gente está recebendo a gente tem feito uma série de reuniões com o Ministério Público, com Secretaria de Assistência, todo mundo para beber dessa metodologia. E tem municípios, como é o caso de Marabá, que a gente ficou 4 anos, 3 anos e meio, e agora eles estão dando continuidade a essa metodologia, a gente está pulando para o município. Então, Patrícia, voltando à sua pergunta, assim, para ter impacto, para ter resultado, alinhamento à política pública é o que a gente acredita, muita parceria também, eu acho que isso é importante, vocês falaram muito disso, mas assim, a gente está conseguindo potencializar o investimento social por meio de muita parceria, tá? A gente teve uma parceria enorme com o BNDES, que duplicou aí o investimento que a gente fez para a gente poder ir para 24 municípios do Maranhão, num projeto de saúde, por exemplo, milhares de outros parceiros que têm investido nos mesmos projetos e a gente tem conseguido ganhar escala. Então, política pública, parceria, persistência e fé. Eu acho que vai dar certo. Obrigada, Pamela. Eu acho que muito forte na Vale, né? Vocês são muito territoriais, a gente deve estar representado por dois representantes de empresas de serviço, e vocês que estão muito com o pé no território, então acho que por isso que a gente quis direcionar essa pergunta a vocês. Veja, se me permitir, eu acho que eu vou até mudar um pouquinho a ordem, vou pular direto para a Fabiana e depois eu volto a você, porque
A próxima pergunta que a gente tinha bem imaginado, Fabiana, vai ser contar, e como a Pamela já deixou a deixa, essa questão de parcerias. Né? Que a gente sabe também que o papel da B3 Social é muito em atuar e fortalecer essas parcerias. Se você puder contar como é que isso acontece, como é que é essa relação com os parceiros também, porque a gente vê como uma tendência consolidada, mas ainda com muito espaço para melhoria e alguns desafios. Então, conta um pouco para a gente. Bom, aqui a gente percebe 3 importantes avenidas para a gente percorrer. Então, uma delas é a parceria com as organizações que nós apoiamos. Então, a B3 Social, ela tem assim, um cuidado, é muito diligente com o apoio não financeiro. Então, para além do recurso que, obviamente, né, é destinado para as organizações, que é extremamente importante, a gente cuida muito das relações, né? Então, aqui, dando alguns exemplos, vai desde das reuniões de acompanhamento, né, que a gente tem um caráter muito mais construtivo, colaborativo, partindo da premissa de que a gente sempre aprende, sempre pode trocar, né, de ambos os lados. Nós estimulamos muito as conexões entre os parceiros, então, desde um encontro anual que a gente faz, a webinários, e sempre com o conhecimento da própria rede. Então, isso também é percebido com grande valor, né? E, assim, em modéstia à parte, a gente tem realmente um portfólio muito rico e que consegue, né, trocar muita informação. E para a gente, assim, é o ápice do sucesso quando a gente percebe, a gente já tem vários resultados de projetos que nascem já dessas pontes de colaboração, né? Agora a gente está cuidando, pensando de uma forma bastante ponderada como que vai ser a estratégia de saída das organizações sociais no nosso portfólio, para que seja uma transição na medida do possível, né? Não é bom sair, né, do portfólio, mas enfim, na medida do possível que seja respeitosa, com muita transparência. Então, dando um exemplo aqui, já com um ano de antecedência, já tive uma conversa com todas as organizações dizendo, olha, é possível que a gente comece a reduzir o recurso dos próximos anos. Pensem na sustentabilidade, pensem em novos recursos. Isso é tão importante, aqui lá na B3 a gente trabalha muito com o selo B3 Reconhece, então eu vou dar um selo B3 Reconhece aqui, e eu vou dar um selo B3 Reconhece para o pessoal do Instituto Votorantim, e enfim, porque na minha vida passada, eu trabalhei em uma organização social, raiz, né? E eu acho que muito do que eu sou e do que eu sei, do que eu faço hoje, graças às provocações que eu recebi lá, anos atrás, uns 10 anos atrás, da equipe do Instituto Votorantim. Então, vejam como isso é importante, vai reverberando, né? Então, aqui eu incentivo, né, todo mundo a cuidar desse apoio não financeiro. Um outro papel importante aqui, uma outra possibilidade de parceria é muito mais com os nossos stakeholders, e aqui assumindo o papel de embaixadores. Tem muito dinheiro que fica na mesa e que pode vir para o campo do investimento social privado. Eu acho que todos nós podemos assumir esse papel, seja no recurso direto, seja no voluntariado, como indutor de filantropia individual, ou mesmo no uso consciente e qualificado das leis de incentivo perfeitamente possível. E, por fim, assim como a Pamela falou, a parceria entre os great makers. Então, a gente acredita, estimula e pratica demais o investimento. Então, a gente tem aqui Vale, Fundação Arimax, Instituto Votorantim, que são grandes parceiros de co-investimento. E a gente procura cada vez mais que isso aconteça, assim, sempre respeitando que, muito possivelmente, dentro da nossa teoria de impacto, tem alguns projetos que a gente vai investir sozinho, está tudo certo. Mas conseguir estabelecer essas alianças é muito rico, né? E aqui, só para terminar, quero dar um exemplo que eu achei extremamente curioso. E, enfim, para mim foi uma grande provocação. Esses dias atrás, eu estava conversando com uma instituição que é super parceira nossa, extremamente alinhada, co-investimos vários projetos. E aí, o que a gente descobriu nessa conversa? Que nós investimos
no mesmo território, numa mesma instância governamental, numa mesma temática, com instituições diferentes. Então, vejam a oportunidade que a gente perdeu de fazer aqui uma convergência de potencial, sabe? Então, eu acho que a gente precisa cuidar um pouco mais. Eu acho que a gente já saiu um pouco do egocentrismo. Eu acho que a gente está aqui numa plateia bastante qualificada, mas ainda tem mais para fazer. Eu acho que faz sentido. A gente não vai conseguir dar escala em todos os projetos que a gente tem sozinho, né? Olhando para o capital próprio. A gente estava outro dia ali conversando, estava até falando com a Paty, né? Eu gasto mais hoje em dia com o nosso programa educacional, um computador, chip de internet, a bolsa de auxílio que a gente dá para a pessoa que está numa comunidade, numa favela, porque ele não tem condição de fazer uma aula sozinho em casa, ele não tem nem a infra, eu tenho que dar para ele um vale de transporte para garantir que não tem uma evasão, eu tenho que dar alimentação, então eu tenho um hardware ali de infra muito pesado, e talvez devam ter outras empresas que tenham o computador ou que tenha o provedor de internet, que a gente possa trabalhar mais junto, assim como a gente pode levar muito conhecimento de educação financeira, de saúde financeira. Eu acho que faz todo sentido essa troca, né? Como a gente fomentar mais isso usando a rede, usando realmente, eu acho que o público que a gente tem, porque eu acho que aí sim a gente consegue junto, Avançar, né? né, na sinergia do propósito, crescer em escala. Bom, fica aqui o convite. Não, e foi proposital que eu botei ela para falar antes, porque eu sabia dessa tua deixa, da nossa reunião de alinhamento. Mas, gente, é um desafio também nosso, e o papel da Rede BISC em fomentar esse tipo de coisa. E a gente, inclusive, vem sendo provocado por vocês. Vamos abrir mais os dados aqui dentro, até para a gente poder trocar e crescer juntos. A gente tem algumas limitações da confidencialidade da pesquisa, mas a gente está pensando em como, pelo menos intramuros, conseguir resolver e ampliar, porque hoje ele é muito nu. Ele existe, e isso é um valor da rede, mas ele ainda é muito no artesanal. A gente pode conseguir sistematizar algumas coisas, né? E aí, dentro dessa perspectiva que eu sei que também vocês estão olhando para parcerias, mas se você puder falar um pouco mais. Voltando à pergunta inicial que eu fiz a você falou do que já aconteceu no presente e no passado sobre a questão do alinhamento ao negócio. O que mais você acha que tem para o futuro, né? Como é que você vê o potencial como eu falei, do social cooptar, ou de exemplos que você já tenha disso tendo acontecido na Serasa Experience, né? Se você puder aprofundar um pouquinho nesse aspecto. Eu acho que a gente tem um exemplo muito bom do nosso projeto de inovação social. A companhia, desde 2014, ela destina globalmente recursos para projetos que são vindos das áreas, das áreas, enfim, que tenham uma matriz de criação da proposta, da ideia, para gerar produtos que tenham um impacto social. Incentivar mais isso. Então, a gente fazendo uma virada de chave de trazer o social para a cocriação de produtos. E a gente tem um exemplo muito legal, eu acho que uma parte de vocês talvez já conhecem, que é o Feirão Limpa Nome. O Feirão Limpa Nome é um produto, é uma solução que nasceu de um hackathon de inovação social, que teve um co-investimento global, e hoje a gente ajuda milhares de pessoas do Brasil afora a baixarem suas dívidas ou a zerarem as dívidas com 90% de desconto, de uma ideia que veio de um projeto de como ajudar as pessoas trazendo um benefício social. E a gente acopla nisso também um trabalho muito grande de voluntário. As maiores ações de voluntariado que a gente tem são os Ferões, em que a gente envolve 400 funcionários por edição média, para trabalhar a educação financeira, para ajudar a população, para esclarecer, tirar dúvidas. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai embarcando, e à medida que os voluntários vão participando, eu acho que nas diferentes hierarquias, né, a gente vai vendo essa entrada de uma cultura de inovação com olhar social, a gente vai ver esse senso de pertencimento, essa conexão de propósito. Então, eu acho que ele tem um ganho para a pessoa, para o negócio e para a população. Obrigada. Eu acho que, realmente, quando você contou essa experiência, né, na nossa conversa prévia também, acho que é muito louco você pensar que é um recurso externo, né, que veio de uma ideia de voluntários e que se transformou numa boa prática, que consegue ter tanto impacto social mesmo não sendo filantropia. Quer dizer, é o negócio fazendo, né, alcançando os passos que ele talvez não teria tido a oportunidade de alcançar.
E aí, voltar aqui para a Pamela, né? E aí, fechando essa nossa rodada de perguntas com essa, para a gente poder abrir para a participação do público. Então, se vocês puderem ir pensando e quiserem também eu peço que quando a gente abrir para perguntas, vocês se apresentarem e trazer a sua colocação de maneira objetiva. Mas, Pamela, essa questão do alinhamento das políticas públicas, a gente sabe que é muito cara, vale, né? Até por uma questão do próprio negócio, como a gente vem falando até aqui. E aí, pensando em aquecer o bate-papo que vem na sequência, se você puder contar um pouco melhor como é que são essas oportunidades de diferentes apoios, né? Vocês têm as políticas públicas de diferentes modais de investimento direto, construção direta com a administração pública, advocacy, eu sei também que a Beatriz tem esse olhar. Como é que você vê essas diferentes possibilidades de governança e de atuação no projeto? Então, começar dizendo assim que a Vale é complexa, né? Assim como várias outras empresas. E por isso não dá para dizer que a gente faz só política pública, né? Então, estou aqui muito nesse chapéu da Fundação Vale, que é uma partezinha da Vale. Então, enquanto fundação, a gente busca direcionar muito nossa atuação para o fortalecimento de políticas públicas mesmo. E como a gente faz isso? A Vale e a Fundação não vai lá e executa o projeto direto com a Secretaria de Educação ou de Saúde. A gente está sempre buscando um parceiro especialista naquela temática, que pensa a metodologia com a gente, desenvolve, e aí a gente leva essa metodologia para a secretaria, né? Então, e aí a secretaria vai dizer, faz todo sentido, ou não faz essa parte aqui eu já tenho, e aquilo que a Fabiane falou é fundamental. Quantas vezes não aconteceu com a gente também, Fabiane, de você chegar numa secretaria e falar assim, eu já tenho 2 empresas, e às vezes grandes empresas parceiras nossas, fazendo ali o que a gente está levando, né? Então, essa construção, ela é sempre assim, sempre vi um parceiro executor, geralmente uma organização da sociedade civil, geralmente uma organização super especializada numa temática. Juntos a gente pensa no nosso propósito e a gente leva para a secretaria e aí a gente finaliza essa ideia. Então, a gente tem um acompanhamento através da equipe da Fundação muito próxima, junto com o parceiro. Agora, a gente não deixa de fazer, por exemplo, doações spot, né? Vou chamar assim. Em que casos? Na pandemia, a pandemia foi um super exemplo. A gente fala que é atuar nas urgências sem esquecer o compromisso de longo prazo, né? Então, teve o exemplo da pandemia, tem o exemplo do combate à fome. A Fundação foi o braço executor da Vale. Há 2 anos atrás, a Vale investiu 100 milhões em cestas básicas. Foi um investimento bem robusto e a Fundação foi quem conseguiu operacionalizar isso para a Vale. Então, também a gente mapeou aí municípios do Brasil inteiro, que vimos IDH e tal, e fizemos a distribuição das cestas básicas para a Vale, né? Mesma coisa no Covid. O nosso projeto Ciclo Saúde, que é um projeto de fortalecimento da saúde, na Covid, a gente deu uma mudada nele e falou, vamos atuar na emergência. Então, via Ciclo Saúde, a gente atuou na emergência, né? Então, isso vai variando ano a ano, mas a gente não quer perder esse horizonte de que a gente precisa ter um rumo, atuar no fortalecimento da política pública para ganhar escala e fazer transformação. E esse ponto, não, eu acho que isso é uma característica também muito comum à rede, né? A gente teve essa discussão no grupo local, que tem a política pública, você começou a sua fala falando isso, a gente não faz só isso, né? E como achar o equilíbrio entre a atuação híbrida, entre a atuação direta, né, com organizações de base, com organizações talvez que estejam fazendo ali respostas imediatas às demandas da população e também como colocar o alinhamento à política pública. Não é algo comum à nossa rede, a gente tem parceiros que atuam sem necessariamente essa parceria e esse alinhamento com a política pública, mas a gente enxerga com um grande ganho de escala, né? Mas também tem situações, da política pública está olhando no longo prazo. Você falou, se a gente quer impactar no longo prazo, mas tem curto prazo, né? E curto prazo batendo a porta, principalmente do setor da indústria. Não, e eu ia fazer exatamente essa complementação, porque enquanto a Fundação está olhando longo prazo e pensando estrategicamente, tem toda uma equipe que a gente chama lá na Vale, que é a equipe de território, que são os R6, relacionamento com comunidade,
que estão fazendo todos esses investimentos de curto prazo, de relacionamento, de gestão de impacto, de apoio às instituições locais, de fortalecimento das instituições locais, né? Então, por isso que eu falei, a fundação ela é um braço, uma parte, mas que é complementado, vamos dizer assim, por todo esse investimento rotineiro, diário e urgente, né, que a gente sabe que esses territórios, especialmente nos municípios mais vulneráveis, né, demandam. Perfeito, Pamela. É o que a gente vem acompanhando e enxerga como uma boa prática, né? Como você fazer da melhor maneira essa atuação híbrida quando é possível. Oi, gente, bom dia, é um prazer estar aqui, prazer ver todo mundo. O Pedro, atuo com colaboração em dicionário da Liga Solidária, mas sou um feliz ex-colaborador do BISC. Então, a minha pergunta é um pouco geral para todos e tem a ver com colaborações com investimento, tá? Esse dinheiro é direcionado, né, com investimento via de regra, para as CCs que operam as ações, né, na prática. Então, e aí até fazendo uma ponderação, né, atrás, eu acho que é possível a gente fazer escala, projetos de escala, né, que tenham profundidade quando a gente apoia justamente essas organizações de base comunitária para a operação. Mas, dito isso, a prestação de contas ainda é uma dificuldade, né? E aí, Neca Setúbal falava isso quando estava na época no GIF, atores do campo no Fórum Blitz, que teve recentemente, os acadêmicos no Congresso do ISTR, que teve também recentemente, todo mundo falando sobre como a gente consegue facilitar esse processo de prestação de contas e como que a gente pode colocar as nossas estruturas de negócio para que a gente consiga ressignificar o que a gente considera enquanto evidência. Então, eu queria entender qual que é a opinião de vocês, qual que é a perspectiva de vocês, se vocês também defendem de alguma forma esse movimento. É isso. Desculpa, minha amiga. Eu vou falar um pouquinho do nosso lado de prestação de contas, né? Então, a B3 é altamente regulada e auditada. Né? Então, a gente faz ali um meio de campo, né, com o time de auditoria, né, para encontrar um caminho do meio. O que a gente conseguiu, então? Onde que a gente conseguiu chegar? Primeiro que os relatórios são absolutamente facilitados, customizados, a gente diz que quase que tem ali uma inteligência artificial que vai moldando, né, que faz sentido. E sempre pensando que, meu Deus, essa instituição faz prestação de contas para várias outras. Inclusive, gente, eu acho que a gente deveria ter um modelo único de relatório de prestação de contas, porque, por favor, as organizações sociais, elas não têm. Elas devem estar na ponta e não ficar fazendo prestação de contas para a gente. Então, Comunitas, GIF, IDIS, fica aí a provocação. E aí, em relação ao financeiro especificamente, a gente conseguiu flexibilizar no seguinte ponto. Se a instituição tiver auditoria externa, ela só manda ali gastamos nisso. Se ela não tem uma auditoria externa, e aí são pouquíssimas ainda bem, eu acho que isso é uma maturidade, inclusive, das instituições, e aí, nesse caso, sim, a gente precisa das benditas notinhas, que eu já fui a pessoa que organizou as notinhas, e, meu Deus, é um terror, né? Enfim, então, acho que do nosso lado a gente se organizou assim. Hugo, eu acho que você tocou num ponto, assim, crucial. É um grande desafio, e eu diria assim, vou falar do nosso lado da experiência lá, né? O que a gente tem feito? Ecoado, gritado, comentado, implorado. Então, eu acho que está muito no nosso papel, e aí na Vale eu acho que casa com o momento de transformação cultural na Vale, né? A gente vem vivendo aí há 4, 5 anos um momento de transformação cultural, onde a gente tem ganhado voz, tá? A Vale é uma empresa enorme, com milhares de regras, assim como a Fabiana falou. Mas eu te confesso que de algum tempo para cá, assim, eu acho que a gente não insistia nessas batalhas. E hoje a gente está insistindo nessas batalhas, né? Aconteceu nesse caso das cestas básicas, tá? A gente tinha que pagar, a gente tinha que comprar 1 milhão de cestas básicas para distribuir numa cidade que você chega de barco, que só a organização local chega e você quer pedir dela uma nota fiscal. O cara não tem nem CPF. O cara escrevia o CPF vinha errado, você não achava o CPF da pessoa.
Então, assim, a gente vem escolhendo batalhas para conseguir essas exceções, tá? Então, nesse caso das cestas básicas, a gente conseguiu, junto com a integridade da Vale, justificar essas exceções, né? Mostrar, a gente não chega lá, a gente não pode. Se você vai numa favela, numa comunidade, eu não vou chegar lá, ou a FGV, que é um parceiro nosso super estruturado, tem que chegar o seu João, que é conhecido, que tem liberdade dentro daquele local. Então, a gente tá escolhendo batalhas, não ganhamos todas, né? Então, eu diria assim, para os grandes programas, a gente ainda precisa seguir todos os fluxos de aprovação, prestação de contas, notas, mas quando a gente encontra ali um motivo real, onde a gente entenda que vale lutar ali pela exceção, é uma batalha longa. A gente, às vezes, leva mais tempo para convencer do que o tempo do projeto, mas a gente consegue em alguns casos. E em alguns outros casos, o que a gente tem feito muito é atuado via os nossos parceiros que conseguem contratar muitas instituições locais. Então, vou dar um exemplo. A gente é parceiro do Cidade Aprendiz, aqui de São Paulo. A gente é parceiro do CEDAPES de Saúde do Rio. Os projetos dele, para serem implementados, eles contratam instituições locais, articuladores locais. Então, a gente estimula muito isso para que o projeto aconteça e a prestação de contas fica por conta dos parceiros maiores, né? Vamos fazer assim. Mas é uma longa batalha. Obrigada, mas acho que é o nosso desafio, né? De fazer o que, puxa, tem os compliances aí das empresas, então a gente sabe, a gente também tratou de estrutura focal, qual é o espaço da filantropia baseada, né, em confiança, que tanto se fala, o apetite ao risco, a gente sabe que o ISP ele é mais amplo que o ISC, né, o investimento social privado ele é maior que o investimento social corporativo, e temos essas limitações, desafios, e é por isso que a gente está aqui batalhando para melhores práticas, né, para a gente rever. E acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta, e aí a gente já devolve as respostas com as considerações finais. Se tiver algum inscrito, senão a gente já parte direto para as considerações finais. Se não me engano, tem mais um que tem a ver com o que você trouxe, ela já fala. E eu acho que é uma curiosidade para a gente que ainda não é uma liderança social dentro das organizações, mas é uma dificuldade que a gente também passa, e eu sei que vocês também passam, porque vocês também prestam contas a outras lideranças. A argumentação técnica, baseada em dados, baseada em todo esse trabalho maravilhoso que a gente faz aqui, tem um teto, invariavelmente. Quando esse teto é alcançado, que a gente não consegue mais colocar na mesma argumentação técnica, para fazer passar, por exemplo, essa questão da prestação de contas, vocês, enquanto lideranças sociais, o que vocês lançam mão para tentar passar esse tipo de pauta que é sensível, que existe toda uma macroestrutura que não necessariamente vai aceitar essa proposição? Então, por qual caminho vocês vão? Porque na minha percepção a gente ainda tem essa dificuldade sistêmica, sim, de sensibilização das diretorias, das altíssimas lideranças das empresas quanto à pauta social, por mais que a gente ventile nas nossas esferas. Então é uma curiosidade também e, enfim, uma troca que eu queria ouvir de vocês. Bem, também difícil. O Hugo só está com pergunta difícil. Mas eu diria assim, talvez nesse processo de se consolidar como uma liderança, eu diria que o mercado também foi amolecendo aqui, entre aspas, tá? Então, talvez isso há 10 anos atrás era mais difícil, hoje menos, né? Então, acho que a primeira coisa, ou pelo menos para mim, é essa coragem de falar, que eu acho que a gente, e aí estou falando de mim, né, mas acho que muitos de nós a gente não tinha há tempos atrás, para a liderança, especialmente em empresas muito, muito consolidadas, que tem conselho de administração, né, e tal. Então, eu acho que a coragem de falar é a primeira delas, né? Segundo, acho que acontece muito comigo ainda, tá? Às vezes a gente apresenta alguma coisa no conselho de administração ou no comitê de sustentabilidade e eles têm sempre as melhores ideias mirabolantes, né? Eu acho que cabe muito a gente colocar, isso não cabe por isso não cabe por aquilo, nunca se resolve ali. Mas eu acho que tem um espaço que é depois daquela batida de martelo, tudo que você constrói, eu acho que a gente vai dando um jeitinho. Eu não sei se eu vou conseguir te responder assim exatamente, mas eu acho que a gente vai conseguindo dar um... Eu falo, tá bom, vamos tentar. E na construção técnica, né,
aconteceu super recente, a gente pensando num projeto de capacitação técnica, e tem sustentabilidade, RH, educação, Fundação Vale. Quando você senta com a equipe técnica que pensa, gente, vamos esquecer isso que não faz sentido? Vamos esquecer. E aí a gente volta, eu acho que é aí que está a nossa responsabilidade, porque aí a gente volta com uma coisa melhor do que eles encomendaram. E aí a gente convence no que a gente está apresentando. Mas é de jeitinho mesmo, vai variar de liderança para liderança. A gente, na minha situação, a gente está nesse movimento de transformação cultural, então a gente está batendo muito. Outro dia eu tive uma reunião com a RH e eu falei isso, que ainda é um desafio, porque tem vamos dizer, uma cultura e uma fala de transformação cultural, mas no dia a dia não é bem assim. E a gente sabe, né, que tem suas limitações. Mas eu diria que é isso, assim, a gente entender o direcionamento, tecnicamente articular, tentar melhorar. Agora, eu acho que tem coisas que são inegociáveis. O que, só fazendo um rápido parênteses, o que não faz nenhum sentido, não vai cair de pé, é errado, né? Não é ético. Isso eu não vou fazer. Então, mas assim, geralmente não chega nesse nível, tá? Assim, mas acho que a gente está nesse momento, assim, acho que a gente, liderança com liderança, time técnico com time técnico, a gente consegue sempre dar um jeitinho e entregar um projeto robusto que faz sentido. Eu diria, o nosso caso aqui, por exemplo, ele tem uma característica particular, né? A companhia é internacional, a Expia hoje pertence a um grupo inglês, então a gente tem as amarrações do empresa de capital aberto na Bolsa da Inglaterra, né? A gente tem compromissos que a gente tem que executar, que é inegociáveis. Eu acho que isso já dá para a gente um arcabouço de tipo, temos que fazer, né? É diferente, a conversa muda um pouco. A gente tem um histórico de um presidente atual, um cara super visionário, que ele olha para o legado, que ele quer trazer essa contribuição, então é espontâneo dele. E o desafio, assim como o da Cris está aqui comigo e da equipe, a gente vem construindo, pegando o apoio dele e saindo do apoio dele. Eu acho que os projetos hoje, a solidez do que a gente está construindo, a autoridade que a gente está construindo dentro e fora da companhia, colocam os projetos e colocam as iniciativas sociais num outro patamar que é temporal. Então, assim, a gente já entra, e aí eu concordo super com a comunicação, né? Quando a gente vai levar isso para um patamar executivo, eu acho que o cuidado da forma... Sim, a gente quer ver o resultado. Se a gente mostrar o resultado, tem uma história bonita para contar, você vai pedir mais alguma coisa, cara, é legal. E aí você vai construindo subida degrau por degrau. É muito legal que o nosso CEO mundial vem ao Brasil talvez a cada 4 meses, né? E a primeira pauta que ele pede para ver na agenda dele são as ações sociais como estão evoluindo. Então a gente vai construindo, eu acho que essa autoridade é a partir das entregas, né? Então eu acho que esse tem que ser cuidado de executar bem, né? Se você conseguir um pouco de recurso, trabalhar da melhor forma possível, porque dali para frente é só ir subindo, né? Não, agora não, vamos encerrando, mas com as suas considerações, né? Considerações para encerrar? Isso. Bom, eu acho que eu quero deixar aqui, então, acho que um desafio de reflexão para todos, principalmente como que a gente estabelece essas alianças, esse co-investimento, como que a gente consegue fortalecer, né, as nossas as organizações que estão ali no nosso portfólio. E, enfim, já marquei uma reunião aqui com o PG, então, assim, o P3, bora conversar e trocar, enfim, a gente acredita muito que a gente tem esse papel, né, de ser, inclusive, um hub. A gente gosta de puxar, fala com esse, falar com aquele, então, assim, estou à disposição. Eu acho que pego carona aqui, eu acho que são sinergias. Eu acho que é o melhor que a gente pode tirar proveito desse conhecimento, desse networking que a gente tem aqui, né, em prol do próximo no fim do dia. Né? A gente... Da minha parte também, agradecer muito. Eu acho que a cada conversa que a gente tem, a gente aprende alguma coisa, né? Eu acho que as nossas dores são muito parecidas, muito comuns, e assim como as nossas potencialidades, independente da empresa que a gente está. Então, acho que essa troca é rica. Vou bater no martelo que a Fabiana também falou, né? Do co-investimento. Eu acho que a gente está
batalhando pelas mesmas causas. Então, eu acho que a gente tem que se unir para transformar e para gerar impactos maiores, né? Estou vendo o Rogério ali, estava falando, não, já botei uma reunião, porque a gente está pensando a mesma coisa, né? E foi o que aconteceu aqui no nosso palquinho. Então, eu acho que dentro dessa sala e nesse universo do investimento social privado, tem muitas batalhas comuns aí que a gente pode batalhar juntos. Só, Fátima, só pensei, enquanto a Pamela estava falando, conectando ao que eu provocou, a gente passa uma mensagem importante também para a nossa autoliderança. Então, eu acho que para além de potencializar, né, ali o território, eu acho que a gente consegue institucionalmente também ficar fortalecido, o que facilita que a gente consegue uma sensibilização diferente também. Então, vamos fazer a nossa lição de casa, né? E, sem dúvida, a gente também se vê como um hub, né? E a gente é o papel do BISC, fazer, ajudar nesse intercâmbio de experiências e conexões que se tornem resultados práticos, né? Eu acho que aqui dentro de casa também a gente tem esse exemplo, que foi, não posso dizer que foi um spin-off, mas foi a partir de reflexões e inspirações que o BISC de 2012 trouxe, que o programa Juntos foi criado, e hoje é o nosso principal programa de modelagem de parceria público-privada e colaboração, né, de cofinanciamento e de construção, mais que o financiamento, de construção colaborativa. Então, eu acho que é a saída, gente, não tem muito outro caminho. Então, com isso, a gente já aqueceu bastante a nossa próxima etapa. Muito obrigada, Fabiana, PG. Bom dia para quem falei aí. Eu queria primeiro agradecer a Beatriz estar aqui com a gente, né? Eu acho que não dá para a gente falar disso sem representante do primeiro setor, senão nós estamos sendo incoerentes. Foi muito legal você ter aceito e ter se deslocado de Recife para cá. Eu queria também, uma introdução aqui, fazer um reconhecimento e um agradecimento aqui, né, em nome da Paty e do João, porque a gente que está no setor sabe que sem a pesquisa anual do BISC, sem o censo bienal do GIF, a gente não tem dados. Né? Então, eu tenho certeza que a professora Ana está orgulhosa da continuidade que vocês devem, das melhorias, e parabéns. Eu acho que isso aqui é um legado e é um presente para a sociedade. Nós temos um desafio de falar de um tema simples, né? Muito simples. Dessas climáticas. Eu estava, não sei se quem teve a oportunidade de ver ontem no Jornal Nacional, o professor falando sobre os impactos, né, da mudança climática, e o estarrecedor é que ele fala que 1,2 graus nós já estamos de aumento. A meta de 1,5 parece que já não é mais possível de ser atingida. Estamos falando a 1,8, mas chegando a 2. Então as coisas que estão acontecendo, no mínimo, continuarão acontecendo. Porque 1,2 nós já estamos, nós já contratamos esse impacto. Não é que as coisas que estão acontecendo são novas, é que elas estão mais frequentes. As tragédias, as ocorrências estão se repetindo cada vez com frequência maior. E aí, aproveitando a experiência que vocês tiveram recente, né, uma experiência muito trágica, eu queria fazer um combo aqui, 3 em 1, uma pergunta 3 em 1. Antes da tragédia, o que vocês já faziam e que se mostrou eficiente na tragédia? Durante o evento, o que vocês fizeram, que vocês acharam que deu mais resultado? E o que o pós-evento aprendeu do que aconteceu? Bom dia, gente. Trazer um pouquinho do sotaque nordestino, né, pra cá. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui trazendo um pouquinho do que Recife viveu, que foi muito trágico, mas que a gente tem colhido alguns frutos desde o ano passado. Então, assim, Recife, em relação ao Brasil e ao mundo, a gente precisou começar um pouco na frente em relação às mudanças climáticas, porque é a primeira capital brasileira que vai desaparecer do mapa com o avanço do nível do mar. Isso o IPCC, a ONU já trazia desde 2016. Se eu não me engano, é a 16ª cidade mais vulnerável do mundo às mudanças climáticas. Só que a gente vinha tratando no Recife, assim como o resto do Brasil também, até do mundo, as mudanças climáticas como um futuro.
Então, assim, Recife será a primeira cidade a desaparecer, será a cidade mais vulnerável. Então, a gente vinha muito na fase do planejamento. Nós refizemos o nosso plano diretor de drenagem da cidade lá em 2014, por coincidência, no mesmo ano do IPCC. Recife, para quem não conhece, somos conhecidos como a Veneza brasileira. Então, é uma cidade muito cortada por rios. A nossa macrodrenagem é um problema. Para vocês terem noção, o único lugar que não alaga na cidade é a ilha que os holandeses fizeram a drenagem. Porque, é verdade, Recife é um grande aterro. A cidade começou ali, né, nos primórdios, e ela foi sendo aterrada e aterrada e aterrada. Eu sempre digo que para a gente garantir que não tem inundação em Recife, só tirando Recife de lugar, infelizmente. Então, a gente vinha muito nessa fase de planejar. Refizemos o nosso plano diretor de drenagem, fizemos um plano de ação para adaptação climática na cidade e estávamos começando, em 2022, a fazer uma grande operação de crédito para captar recursos para, então, fazer as obras de adaptação climática. Então, qual era o contexto de maio do ano passado, que foi quando ocorreram as grandes chuvas? Em agosto de 2021, nós começamos a trabalhar com o BID, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para fazer uma captação de 800 milhões de reais para um programa de requalificação urbana de comunidade de interesse social, que era trazer urbanização integrada, pavimentação, abastecimento, saneamento, drenagem para 40 comunidades de interesse social. Porque o que é que acontece? A gente não pode impedir que chova, não tem como, infelizmente. Mas a gente precisa prover resiliência para que aquela água ela corra e ela vá para o lugar certo. Então a gente vinha trabalhando nesse programa e essa obra de infraestrutura grande de macrodrenagem, que aí realmente era a obra que iria reduzir de fato os alagamentos, a gente ainda estava numa fase de planejar como é que vai fazer, quanto custa, quem é que vai financiar. E aí estávamos com a carta consulta, né, do BID quase pronta, tudo alinhado com o governo federal. Em 28 de maio de 2022, nós tivemos a pior chuva dos últimos 70 anos no Recife. Choveu 300 milímetros. E aí, um caos, a cidade ficou completamente embaixo d'água. 2 dias depois, nós tivemos uma chuva pior do que a pior chuva dos últimos 70 anos. Então, Recife ficou, de fato, 70% da cidade ficou embaixo d'água e nós somos uma planície estuarina cercada por morros. Então, nós temos a questão dos alagamentos e nós temos a questão dos deslizamentos de terra. E foi aí que a chave girou. Foi nesse conjunto de dias, foi um final de semana, inclusive. Choveu a pior, foi da sexta para o sábado, no 28, e a outra, se eu não me engano, foi da segunda para a terça, em que a gente viu na pele que a mudança climática não era mais futuro em Recife. Ela tinha acabado de virar passado. E que a gente precisaria, de alguma forma, pegar todos aqueles planos que a gente vinha fazendo e transformar aquilo em ação. No meio do caos, imaginem, a gente não tinha colchão, mais de 5 mil pessoas ficaram desalojadas, 58 pessoas perderam a vida com deslizamento de terra. A cidade toda, de certa forma, foi impactada, desde a Avenida Boa Viagem, que é a zona sul, o bairro mais caro, até as comunidades. Então, a gente precisou atender a tudo isso. E a prefeitura ela se dividiu em 2 grandes vertentes, para ser bem honesta. A primeira era resolver o que já estava posto. Então, como é que a gente atendia aquela população em meio àquele caos? Não havia colchão, a gente não tinha quantidade de veículos suficiente. E não é porque a prefeitura não tinha veículos, tinha. Mas era porque era uma quantidade tão grande, como é que você vai chegar nas comunidades completamente alagadas? Não é? Nossa defesa civil atuando nos deslizamentos, cestas básicas, muitas empresas apoiaram, mas um grande problema, e aí já trazendo uma problemática também que eu queria comentar, né, com vocês, num momento de crise como esse, não é simplesmente ajudar, nem é simplesmente doar. Porque às vezes, vamos ter calma com o que eu estou falando, às vezes a ajuda atrapalha. Por quê? Você precisa saber o que ajudar.
Eu lembro que eu recebi ligações de algumas empresas dizendo, olha, você pode ir lá no armazém, no galpão e pegar tudo que a prefeitura necessitar. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho onde colocar. Eu não tenho como chegar na comunidade. Ah, mas a gente pode fazer doação de dinheiro. Eu não posso receber. E outra coisa, eu vou fazer o que com dinheiro? Eu preciso de colchão. Na comunidade, não é no meu estoque. Então, assim, a gente percebeu uma necessidade muito grande desse alinhamento entre a vontade de ajudar e a necessidade num momento de crise como esse. E no domingo, aí já falando para o pós, né? Esse caos estava... Em meio a todo o caos existia uma certa organização. E o prefeito fez a grande ligação lá para o BID dizendo, olha, 800 milhões não dá, eu preciso começar a trabalhar agora, eu preciso tirar esse grande plano de macrodrenagem do papel, eu preciso do apoio de vocês e eu preciso de 2 bilhões de reais, que é um valor que a gente tem estimado para conseguir resolver minimamente esse problema. E aí eu trago outro ponto. Nada disso teria sido conseguido se o trabalho de 2014 não tivesse sido feito. Então, daí a necessidade de a gente trabalhar muito em relação às mudanças climáticas com projetos, planejamento e projetos. E aí é outro ponto que vincula muito com essa conversa hoje. Eu acho que é um dos grandes setores chaves que as organizações privadas elas podem ajudar. Por quê? As prefeituras, especialmente as prefeituras de menor porte, elas não têm tempo e não têm dinheiro para fazer projetos. Você não consegue captar recursos. Para a gente conseguir investir em desastres climáticos é um problema muito complexo e muito caro de ser resolvido. Não são as empresas privadas que vão custear efetivamente as obras. As empresas precisam ajudar os entes públicos a conseguir captar isso com os grandes bancos, com os grandes fundos de desenvolvimento, com o GEF, com o GCF, enfim. Essa é outra grande questão, grande aprendizado que tivemos também. Em relação aos conseguimos essa grande empreitada, de fato, tivemos um apoio muito grande do BID, sempre friso demais. O prefeito ligou no domingo, na quarta-feira já tinha uma equipe de projetos lá, a gente conseguiu preparar o programa em tempo recorde. O Promorá, né, que foi esse grande programa que saiu dessa crise, hoje ele é o maior programa de resiliência urbana do BID no mundo inteiro. Então, isso é do Brasil, é nosso, é do Nordeste. Foi um programa muito bonito de ser desenvolvido, porque ele foi baseado em grandes lições aprendidas. Eu sempre brinco dizendo que até hoje não houve nenhuma pergunta que o Promorá não soubesse responder. Não era eu, mas era o programa. Então, mas se eu moro de aluguel na comunidade tal, o Promorá tem solução. Se eu moro há 20 anos aqui, minha filha mora ali, eu queria morar lá e lá no Alaga, o Promorá tem solução. Então, é isso, é você pensar nessas grandes estratégias de infraestrutura como um mecanismo social e não simplesmente como um programa de infraestrutura. É saber fazer obra não para as pessoas, mas com as pessoas. É você moldar a engenharia para o social e não o contrário. Isso é que eu acho que, inclusive, falta... eu sou engenheira civil, então falta dos cursos de engenharia um pouco. É você utilizar a engenharia para fazer o social e não o contrário. Não posso reassentar 3 mil pessoas porque a engenharia quer. Eu tenho que fazer outra solução para não precisar reassentar essas pessoas. Então, acho que, assim, um resumo muito breve dos últimos 2 anos, mas foi mais ou menos isso. Eu falo muito, viu? Também falou Patrícia. Ela já me mandou um recadinho de amor ontem. Eu gostei do objetivo. Mas aproveitando sua resposta, muito legal, a gente aprende muito desse conceito, né? Como é que os bons projetos eles têm que conversar com a dor local, né? Então você falou de uma dor aí que é muito comum, que é a dor da capacidade de fazer projetos, de dar recursos a partir desses projetos. Tem uma outra experiência também que a gente vivencia, que é executar o projeto depois, né? A partir do momento que você conseguiu captar a verba,
e transformar aquilo ali em resultado. Como é que vocês estão lidando com isso? A atuação é isolada só de Recife, é da região metropolitana? Como é que vocês fazem? Excelente pergunta. No caso de Recife, a atuação é isolada em termos de município. De fato, o Promorá ele vai atender ao município de Recife, porque como é que ficou o programa, né? O componente 1 é um componente de urbanização integrada, então, como eu falei, é trazer abastecimento, pavimentação, drenagem, saneamento, tudo para 40 comunidades de interesse social dentro do Recife. E o componente 2, que é o de infraestrutura resiliente, ele vai fazer toda a parte de macrodrenagem da bacia do Rio Tegipió, que é um rio municipal. Ele tem 22 quilômetros, só que 20 estão dentro de Recife. E o grande problema de alagamento dele é em Recife, porque é um rio que tinha 70 metros de largura e que hoje, em alguns pontos, devido ao desenvolvimento urbano completamente desempreado, tem 10. Então, assim, veja, o problema não é a natureza. O problema é que tem gente morando. Ah, tá morando porque quer? De jeito nenhum. Tá morando porque não tem onde morar. E daí a necessidade da administração pública, ela ter esse olhar de que, olha, ninguém mora ali porque quer. Mora porque a gente foi ineficiente. A sociedade como um todo foi ineficiente. Como é que a gente está tentando aumentar o nosso alcance? Fazendo isso que estamos fazendo aqui. Então, óbvio, obras de infraestrutura, como eu falei, de fato, são de responsabilidade da administração pública executável. Mas o impacto social daquela obra não é só responsabilidade da administração pública e não deve ser só da administração pública. Então, a gente busca fazer parcerias, cooperações técnicas com o próprio BID, com outras empresas, transformar um programa que, em teoria, é de infraestrutura em um programa social. Por quê? Não é só a gente chegar numa comunidade e fazer pavimentação, drenagem, saneamento, aumentar o aluguel. Não, eu preciso formar as pessoas. Eu preciso explicar às pessoas por que elas não podem voltar a morar na beira do rio. Eu preciso ensinar às pessoas o que é resiliência urbana. Resiliência urbana é um tema que até dentro de universidade existem dúvidas do que é. Como é que eu vou explicar a Dona Rosa da Quitanda, lá em Dom Cindês, por que ela jogar um lixo no chão causa alagamento na casa dela? Então, a gente busca atuar nesse 360, educando, ou seja, o que é resiliência, qual é o seu papel nisso tudo. Depois, impedindo que a água chegue, ou impedindo que os deslizamentos ocorram, mas a gente não somos deuses, infelizmente ou felizmente, para resolver tudo, vai acontecer. E aí depois a gente precisa trabalhar a reação, que é, olha, no momento de uma inundação, que vai continuar acontecendo, e agora a gente sabe que vai acontecer e aonde vai acontecer, porque agora a gente está com um sistema de monitoramento robusto. Você vai fazer isso, 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 você vai para este abrigo, você vai passar 3 dias lá, você vai sair de casa, você vai pegar. A gente fez recentemente o primeiro treinamento no Nordeste para mulheres líderes climáticas. Então, nós pegamos lideranças locais, todas femininas, fizemos esse treinamento para que elas expliquem à comunidade o que é que se precisa ser feito no momento do desastre. Então, agora elas têm um kit que foi todo baseado em uma parceria que a gente fez com a Prefeitura de Miami. Então, o kit que elas recebem é igualzinho ao kit que a população de Miami recebe, com lanterna, com fita métrica, com aquelas questões para fazer torniquete, com mapa, com uma pastinha impermeável para que os documentos consigam ser retirados sem molhar. São esses tipos de coisas que aí sim a administração pública talvez ela não tenha perna para fazer isso. Então a gente precisa fazer as parcerias com as entidades privadas, com as ONGs, juntar todo mundo, de fato, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que causam desenvolvimento social enorme. Isso volta. Eu acredito muito que isso tudo volta para as próprias empresas. Então, investir no desenvolvimento social nunca será um custo. Para mim, sempre será um investimento, porque isso volta. Veja, a quantidade de empresas que ficaram paradas durante uma semana enquanto o Recife estava embaixo d'água, meu Deus do céu. Tenho certeza que dá o dobro do investimento dessas empresas em desenvolvimento social.
Acho que o grande X da questão do Promorar e a virada de chave trazida por esse evento ano passado foi essa, de ter esse olhar em 360 graus, e não só de engenharia, não só de social, não só de infraestrutura, mas de tudo. Eu falo muito mesmo, é difícil. Mas tem muita coisa boa. Eu vou fazer mais uma. Aproveitando o que a Beatriz falou, me instigou. Você falou duas coisas muito relevantes, né? Essa questão do impacto, né? A gente sabe que essa questão climática aumenta a desigualdade, né? Porque ela afeta de maneira muito mais relevante os mais necessitados, né? E a questão da resiliência dessa ação dessa população. Nas interações que a sua secretaria hoje tem com as empresas, os projetos, né, sociais, com o investimento social privado lá, qual é a capacidade, o que você tem de positivo de influenciar a estratégia do investimento social privado das empresas? Precisa entender que isso faz parte do ambiente de negócio. Vem sendo bem interessante, porque a gente tem uma cultura, na verdade, Recife, ela é uma grande capital, então você já começa com um passo a mais do que a gente teve tempo, querendo ou não, de fazer todo esse planejamento e estruturar esse programa. O que eu sinto muito nas empresas nordestinas, e são as que a gente mais vem trabalhando, Baterias Moura, por exemplo, muito forte lá, é que eles ficam abismados, encantados e um pouco muito ansiosos, muito ansiosos para colocar o selo deles naquilo. Porque é um programa com tantas vertentes e com tanta capilaridade que eles dizem, puxa, a gente quer colocar dinheiro aqui, a gente quer investir, porque faz parte, cada açãozinha daquela, por exemplo, uma ação do Instituto Votorantim, uma ação da Fundação, acho que é Instituto Moro, vai gerar um impacto tão maior no contexto de programa, é o que vocês estavam trazendo aqui. Não é só uma pontinha aqui, uma pontinha aqui, uma pontinha aqui. Não, é que as empresas, dentro desse programa, elas conseguem ver que o pouquinho que elas fazem aqui vai gerar um impacto muito maior. E isso é muito importante, até para o ser humano. Quem é que não gosta de saber que o seu mínimo trabalho, sei lá, colocar uma alvenaria num hospital, construir aquele hospital? Então, a percepção que eu tenho em conversa com as empresas parceiras do Promorar é essa, de que para as empresas é muito melhor você ver o seu trabalho sendo associado a um objetivo geral ou talvez a uma política pública. Por isso a importância, eu sempre trago, até conversando com Patrícia também, na reunião prévia que a gente fez, né, que quando a gente alinha os interesses privados e os interesses de investimento privado às políticas públicas, é uma relação de ganha-ganha para ambos os lados. Por quê? A administração pública precisa de vocês para ganhar capilaridade, para ter capilaridade, para conseguir... Por exemplo, uma coisa que a gente estava falando, comunicação. A capilaridade de marketing que algumas empresas têm, como, por exemplo, a gente até citou a Coca-Cola, é uma coisa absurda. Nenhuma prefeitura no mundo vai conseguir ter aquela capilaridade de comunicação como a Coca-Cola tem. Que você vai no interior do Brasil, pode não ter água, mas a Coca-Cola tem. Então, nenhuma prefeitura no mundo consegue isso. Para vocês terem noção, tem gente da minha família que não sabe o que é Promorar. Eu estava falando sobre isso agora com minha equipe, que a gente está com problema de comunicação. Então, veja bem, empresa de marketing, o que é que ela tem a ver com o programa de requalificação urbana? Poxa, ela pode garantir que Dona Rosa, na Quitanda, entenda o que é resiliência urbana. De uma forma simples, dentro do nicho da própria empresa, sem precisar criar grandes setores de enfim, pesquisa e desenvolvimento, fazendo o que ela faz num ganho de escala absurdo, e você pode fomentar um programa como esse. Então, eu acho que a maior percepção que eu ando tendo é essa. O quanto as empresas vêm gostando de olhar esse geral, de entender programas e não apenas projetos. Se alguém tiver alguma pergunta, Paty, já puxou dele aí, precisa abrir para perguntas. Posso puxar? Vai, João. Obrigado, Clóvis. Obrigado, Beatriz. Eu acho que aquela primeira fala foi muito feliz, Beatriz. Obrigado mesmo. Eu acho que você passou por todos os pontos que a gente gostaria de trazer para cá.
Eu tinha o resumo de Patrícia. No avião ontem. Atuar na mitigação não se trata da doação pela doação, porque pode atrapalhar, a gente gostaria de trazer essa fala para cá. A gente queria trazer de que essa agenda de mitigação precisa evoluir rapidamente para uma agenda de adaptação climática, porque a mitigação não basta, e de que a escala e o dever é da política pública. O investimento social privado sozinho nunca vai conseguir fazer isso na dimensão do problema. E de que um dos pontos que a gente gostaria também é que o investimento social privado pode fortalecer muito o gasto público no fortalecimento de capacidades estatais. Você deu o exemplo de projetos, eu coloco no contexto mais genérico, de fortalecer capacidades estatais, principalmente em pequenos e médios municípios. A minha pergunta, acho que continua nessa linha de raciocínio, para tentar identificar outros tópicos nos quais o investimento social privado pode atuar também numa agenda de resiliência e adaptação climática, pensando que clima é um macro-tema, e que dentro dele conversam geração de emprego e renda, todas as questões de desigualdade que o Clóvis também comentou aqui, como que o investimento social privado, para além do que você já trouxe, o fortalecimento estatal, pode atuar também nessa agenda. Capacitação e treinamento. Sempre. Isso é um dos pontos que a gente mais identificou no Promorar. Importante também frisar que outro grande, não seria mais advindo do evento do ano passado, mas dos últimos anos, foi perceber que a gente precisa, a administração pública precisa conversar com a comunidade. Isso é óbvio. Não dá para fazer projetos de urbanização integrada sem conversar com as pessoas que vivem ali todos os dias. E nessas conversas a gente criou uma metodologia participativa com o urbanista social de Medellín, onde a gente faz toda uma etapa de aproximação, uma oficina de criação, os projetos são feitos junto com as próprias comunidades, com equipe especializada, com crianças, com jovens, com idosos, com mulheres, enfim. E durante essas oficinas a gente vai entendendo quais são as dores daquela comunidade. A gente chama isso de DRUP, que é um diagnóstico rápido urbano participativo, e sugere um relatório. Fizemos 13 relatórios de 13 comunidades. Todos, um dos grandes pontos era capacitação e treinamento da população. As pessoas, elas querem, principalmente os jovens, querem ser capacitados, mas não é aquela capacitação de conversa, né? Você vai, senta 6 horas, fala umas coisinhas bonitas e vai embora. Não, é garantir que aquela pessoa é um curso, é um treinamento de 40 horas, de 60 na temática que a pessoa quiser. Eu não sou aqui para chegar para vocês e dizer, não, você vai fazer um curso de construção civil, porque isso é a sua cara, não é isso. Poxa, eu escolhi a minha graduação porque eu quis, porque eu tô aqui por uma capacitação, um treinamento, só porque é de graça? Não. Então, ouvir o que está acontecendo hoje dentro do Promorar, e aí é até importante falar para vocês, porque temos vários parceiros em potenciais aqui. A gente escuta, a gente identifica as dores, a gente identifica as temáticas que a população tem interesse, que são as mais variadas possíveis, e a gente vai atrás de parceiros que possam prover aquela capacitação e treinamento adequado, garantindo que aquela pessoa esteja, sim, apta a iniciar no mercado de trabalho naquele tema. E aí, falando das políticas públicas, na prefeitura a gente tem um aplicativo chamado Go Recife, que as pessoas cadastram os seus currículos e empresas cadastram as suas vagas. E o aplicativo é quase um Tinder, eu chamo de Tinder. É um Tinder do mercado de trabalho. Ele faz um match. E aí o que acontece? As pessoas que foram capacitadas durante esses cursos do Promorar têm seus currículos refeitos ao final da capacitação, são inseridos no Go Recife, entram dentro das vagas e vão trabalhar, às vezes, na empresa que deu a capacitação. Veja que coisa incrível. Aí você gera um ciclo que se fecha e que ele gira ali, para sempre. E você está melhorando a educação da população, você está reduzindo a violência, você está impedindo que as pessoas joguem lixo no chão porque elas estão mais educadas. Então, enfim, eu diria, João, que o segundo ponto seria esse, que é o mais arraigado. Acho que todo mundo pensa, né, capacitação e treinamento, mas é fazer uma capacitação e treinamento realmente com vontade. E não simplesmente para dar aquele tique no ISD, de estamos capacitando pessoas. Com vontade de realmente inserir aquela pessoa dentro do mercado de trabalho e aí sim mudar a vida dela para além da moradia. E sim prover dignidade. Eu queria também comentar, porque
muito legal a gente ver, né? Pelos juntos a gente acompanha lá na pessoal muito bom. Novas lideranças, novas cabeças fazendo coisas novas e, vamos dizer assim, muito importantes na mobilização, no engajamento, no desenvolvimento e na construção de um legado, né? A minha pergunta, que depois eu abro espaço para você fazer as considerações. Primeiro, parabéns, né? Acho que fantástico e muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar isso com a gente. Mas a minha pergunta é, tem outras prefeituras indo lá conhecer, visitar, para aprender com vocês? Tem sim. A gente recebe muito, enfim, conversamos com a Prefeitura de Joinville. A gente conversa muito também com as prefeituras que têm outros programas com o BID. Eu até estava conversando com eles da necessidade de fazer grandes encontros mesmo entre prefeituras maiores e de menor porte, porque a gente fala, como eu disse, né? Eu tenho o privilégio de trabalhar em uma prefeitura que tem toda essa capacidade. Ao mesmo tempo, você tem prefeituras de 3.000, 4.000 habitantes, que a pessoa que faz a prestação de contas é a mesma que faz o projeto. Então, enfim, como é que essas prefeituras maiores conseguem apoiar os menores em prol de um Brasil melhor? Será que o governo federal pode ajudar? Enfim, então a gente vem conversando, vem bebendo de muitas fontes também. Manaus tem um programa chamado Prosamin, que a gente levou muito em consideração. Salvador tem o Mané Dendê, também do BID. Eu falo mais do BID porque é o que eu estou mais inserida, mas a gente vem conversando muito. Eu acho que é importantíssimo essa troca mesmo de país. O que eu noto muito é que a gente vai buscar, por exemplo, a gente foi atrás de buscar um urbanista social em Medellín. A gente olha para fora, mas tem tanta coisa muito legal sendo feita no Brasil. Eu estava pesquisando cases de sucesso na macrodrenagem. Aí você bota logo em inglês, né? Para aparecer no mundo inteiro. Um dos melhores é Belém do Pará. Então, talvez, inclusive, esse seja outro grande ponto que as empresas elas podem nos ajudar em fazer essas rodadas, em unir esforços de todos mesmo com cases bons, cases ruins. Você aprende, às vezes, mais com o que não deu certo do que com o que deu certo. Enfim, uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Foi um trabalho realmente muito grande. De fato, o João, acho que essa geração, né? Eu também estava conversando com Patrícia que antigamente a gente falava até quando você pensava em fazer a junção do público e do privado era meio feio, né? Você pensava logo em, vai roubar e tudo mais, mas hoje em dia essa é a união mesmo, a integração. Eu acho que a palavra é integração, que essa nova geração aí de gestores está utilizando e está bebendo muito dessa fonte e fazendo coisas muito grandes. Me coloco à disposição para conversar com quem quiser. Promorar está aí, são 6 anos de execução. Sei que tem grandes potenciais parceiros por aqui. O programa é lindo. Se quiserem depois conhecer um pouco mais, ficarei muito feliz de apresentar. Obrigado. Então é isso, gente. Eu acho que cabe agora só as minhas considerações são só um agradecimento nisso. Eu acho que falamos tudo que a gente gostaria aqui no encontro. A gente segue, então, com mais uma publicação, né? Feliz de estar lançando esse ano. Foi um esforço grande, João, a gente sabe disso, mas valeu. Eu acho que nas transformações, né, da sociedade cada vez mais aceleradas, a gente também se vê no papel de acelerar os nossos processos de acompanhamento do que está acontecendo no campo, né, da contribuição que a gente faz para além das empresas que são parte da rede, que recebem análises, mas a gente também está entregando esse relatório pela primeira vez. A publicação completa está saindo no mesmo ano, né? Normalmente vocês viram que era o lançamento dos destaques políticos. A gente lançava o sumário em novembro, dezembro, para lançar em janeiro, fevereiro, a publicação completa. Esse ano a gente conseguiu lançar a publicação completa, fez parte aí de uma revisão estratégica nossa, e a gente está muito feliz e agradece aos parceiros e às suas equipes, né, tanto as lideranças por acreditarem no ISC feito com base em evidências e dados e padrões, como você falou, né, Fabiana? Mas também tem as equipes sistematizando, marretando os dados, né, e compartilhando isso com a gente. Então, baixem a publicação, disseminem em suas redes. E aí também um último gancho, que pegando a fala da secretária Beatriz,
A gente também tem esse duplo chapéu na Comunitas de compartilhar experiências, né, de compartilhar cases e ajudar no intercâmbio, não só para os executivos e lideranças sociais, mas também para os gestores e lideranças públicas. E a gente tem uma outra plataforma, que é o redejuntos.org.br, onde a gente também tem cases da administração pública de impacto social, na saúde, na educação e em diversas áreas, nessa nossa plataforma também liderada pela Comunitas. Então, muito obrigada a todos e a todas e vamos para mais um ano aí. Até mais, gente.